Volume 8, Capítulo 3, Os Heróis nas Profundezas da Essência do Rei Demônio. Sogo Ayaka e as duas irmãs Takao correram pelos corredores de seu dormitório na capital aliundieno. Mas isso é realmente obra do Rei Demônio? Com a névoa repentina da espessa essência do Rei Demônio que desceu sobre elas, Ayaka e as irmãs esperavam que este fosse um ataque surpresa do Império Demoníaco. De qualquer forma, os únicos no castelo que conseguem se mover com essa essência intensa são os heróis de outro mundo. Nós. Não importa quem está causando isso, apenas que ataquemos a fonte dessa essência, respondeu Takao Hijiri, correndo à frente. Em momentos como esses, ver Hijiri-san tão calma e serena me tranquiliza. Elas estavam indo para o campo de treinamento lá fora. O grupo de Ayaka vinha praticando lá ultimamente e estava programado para ficar lá da manhã até a noite. Primeiro, precisamos nos unir a eles e garantir que todos estejam seguros. Os outros heróis podem estar em perigo se descobrirem a fonte antes que possamos alcançá-los. Eles estavam mais fortes do que costumavam ser, mas Ayaka sabia que contra o próprio Rei Demônio, eles precisariam de heróis de classe S. Ei, representante de turma, você sabe onde Kirihara está? Desculpe, Itsuki-san. Eu não. Kirihara Takuto estava agindo sozinho há algum tempo e só aparecia na frente dos outros quando a deusa chamava todos os heróis para uma reunião. Mas a menos que tenhamos a força dele para nos ajudar agora. Não há tempo para resmungos. Se este é realmente o Rei Demônio por aqui, precisamos que nós três, heróis de classe S, trabalhemos juntos. Eu também estou aqui, sabe, representante de turma, disse Itsuki. Eu não quis te menosprezar, Itsuki-san, é que... Não se preocupe com isso. Eu sei, tá. Cara, você fica uma gracinha quando fica nervosa, né, representante de turma? Itsuki-san. Vocês duas. Mais à frente. Diante delas estavam dois monstros de olhos dourados. A parte superior do corpo das criaturas era formada por pedaços retorcidos de músculos, e suas cabeças pareciam luas crescentes, com olhos dourados esbugalhados de cada lado. Suas bocas pareciam cavernas ocas, desprovidas de línguas ou dentes, mas ao longo dos braços havia incontáveis pares de lábios humanos, com várias línguas longas, semelhantes a cobras, saindo de cada um deles. Os dois monstros tinham acabado de chegar ao topo da escada no final do corredor e agora estavam congelados no lugar, olhando diretamente para Ayaka e as irmãs Takao. Oh! Aneki, quer que eu cuide disso? Sim. Se você vocês duas, continuem correndo. Não parem. Conjunto de lâminas, gritou Ayaka. Corte. Ayaka usou a lâmina imbuída de mana fixada na ponta de sua lança para abrir um dos monstros, do estômago ao ombro. Então, saltando sobre os dois, girando o corpo no ar, ela atacou novamente. Um segundo golpe cortou as costas da criatura, que se despedaçou, completamente cortada em dois. Ao se virar, ela plantou uma bomba interior na cabeça do outro monstro. Ele explodiu, lançando sangue e fragmentos de ossos como fogos de artifício. Os dois corpos dos monstros afundaram no chão, e Ayaka correu pelo corredor atrás das irmãs Takao, que já haviam ido na frente. Takao Itsuki olhou para Ayaka. É sério. Ela não é mais a garota que conhecemos. Para ser franca, acho isso reconfortante. Quando Ayaka as alcançou, Hijiri parou em frente a uma janela aberta no final do corredor. Ayaka e Itsuki a seguiram e pararam imediatamente. Vamos pular aqui, este é o caminho mais rápido para o campo de treinamento. Gritou Ayaka. Dá daqui de cima. Nossos modificadores de estatísticas serão suficientes para amortecer nossa queda? Vento. Hijiri ativou sua habilidade única, e Itsuki também se moveu. Você não precisa se preocupar com isso, representante, você vai. Itsuki pegou Ayaka levemente em seus braços, abraçando-a como uma princesa. Uau! Itsuki-san. Vamos. Hijiri pulou sem hesitar, e Itsuki a seguiu com Ayaka em seus braços.
Ayaka não conseguiu evitar se agarrar a Itsuki. Pensando bem, ela não precisava ter se preocupado, com seus modificadores de estatísticas sendo os que eram. Ainda assim, sentiu uma sensação estranhamente desconfortável de flutuar misturada com queda. À medida que o chão se aproximava, era como se houvesse uma almofada invisível desacelerando a queda delas de uma forma muito peculiar. Elas pousaram em segurança e, assim que Ayaka se recuperou, as três partiram em disparada. Hijiri-san, isso foi. Um aspecto da minha habilidade única é manipular o vento, sim. E Itsuki-san, o jeito que você me levantou sem esforço algum? Isso também, respondeu Hijiri. Ei, representante de turma. Você é super forte, mas seu corpo é bem mole, né? Tipo, meio mole. Bem mole mesmo. Itsuki-san. Hijiri notou algo, um monstro de tamanho humano e olhos dourados. Em suas mãos, segurava duas cabeças humanas, balançando-as pelos cabelos como troféus de guerra. Está matando pessoas no castelo que nem conseguem se mexer para escapar. Ninguém além de nós, heróis, pode resistir agora. Uma raiva condensada borbulhou dentro de Ayaka. Ela lançou sua lança a uma velocidade incrível, e ela perfurou o crânio do monstro, destruindo-o completamente. Seu golpe foi tão forte que a cabeça da criatura pareceu ter desaparecido. Ao passarem por ele, ela arrancou a lança da parede oposta e olhou para as duas cabeças humanas que o monstro segurava. Uma pontada de remorso a percorreu, e ela continuou. Representante de turma, você é incrível. Hijiri-san. Ayaka gritou para ela. Temos que lidar com os monstros e também com o Rei Demônio. Caso contrário, eles matarão todos que não conseguirem se defender. Você tem razão. Hijiri pensou por um momento. Deveríamos considerar se esses monstros chegaram com o Rei Demônio ou se ele os está gerando aqui. Se for a segunda opção, então. Ayaka entendeu o que ela queria dizer e engoliu em seco. Se o Rei Demônio está gerando monstros. Sim. Os monstros não vão parar de vir até derrotarmos a própria fonte. Então que tal nos separarmos, sugeriu Itsuki. Um grupo vai matar o Rei Demônio ou seja lá o que estiver causando isso, e o outro acaba com os monstros daqui. É muito cedo para tomar essa decisão. Como a força do Rei Demônio ainda é desconhecida, não desejo dividir nossas forças ainda. Hijiri lançou um olhar para Ayaka e ela mordeu o lábio em resposta. Ela tem razão. Mas saber que o povo de Alion está sendo massacrado ali perto e não fazer nada para impedir. Eu sei que ela tem razão, mas... Sogou-san, sei que isso te incomoda. Sinto muito. Eu... não tenho o direito de tentar distorcer suas considerações éticas. Afinal, você tem a força de uma classe S. Nesta batalha, sou eu quem precisa da sua ajuda, e não o contrário. E você é a única que pode decidir quais ações tomar em seguida, Sogou-san. Hijiri-san. Faça o que for preciso, e eu farei o mesmo. O tom de Takao Hijiri não era nem rude nem maldoso. Ela falava sem rodeios, mas havia apenas um toque de gentileza em sua voz. Mas se eu pudesse fazer apenas uma sugestão. Os campos de treinamento apareceram. Acredito que devemos caçar o Rei Demônio juntas e atacá-lo. Ayaka viu Nihei Ukitaka saindo do local. Ele parecia estar chamando alguns outros que ainda estavam lá dentro. Em seguida, veio Muroteri, e logo depois Suou Kayako. Quando Minamino Moi viu Ayaka vindo em sua direção, seu rosto se iluminou, e Nihei começou a acenar. Representante de turma. Olha, as irmãs Takao também estão aqui. Qual é? Eu já te contei. Elas estão aqui para nos salvar, como eu disse. Ah, cara, eu te amo, representante de turma, de verdade. Que alívio. Ayaka-chan. Você está bem. Eu estou tão feliz em te ver. Soluço. Os outros heróis começaram a se reunir ao redor delas. Foi Hijiri quem falou primeiro. Itsuki e os outros heróis aqui resgatarão os que estão no castelo.
O que você acha disso, Sogou-san? Ayaka mordeu o lábio, ela sentiu como se estivesse prestes a chorar. Hijiri falava casualmente sobre o assunto, mas sabia exatamente como Ayaka se sentia e se solidarizou. Hijiri-san. Deixem os classes S irem lutar contra o Rei Demônio. Não sei o quão forte ele é, mas com a sua força talvez consigamos derrotá-lo. É assim que vocês me parecem poderosos agora. Certo. Ayaka apertou ainda mais a lança. Obrigada, Hijiri-san. É cedo demais para isso. Não sou nenhuma santa como você. Sou uma mulher astuta, sabia? Essa é uma maneira maliciosa de dizer, Hijiri-san. Talvez eu comece a gostar ainda mais de você. Hijiri desviou o olhar dela. Você também é uma pessoa muito boa, Hijiri-san. Ayaka e Hijiri colocaram seu plano em ação. Os heróis foram divididos entre o grupo Suou, o grupo Nihei e o grupo Murota, com Suou Kayako servindo como líder geral dos três. Takao Itsuki deveria se movimentar livremente, ajudando a derrotar monstros que pareciam fortes demais para os outros. Hijiri continuou a disparar ordens rapidamente para o grupo. Se aparecer um inimigo parecido com o Rei Demônio, você deve recuar imediatamente e usar isso. O que eles são? Dispositivos mágicos conhecidos como esferas sonoras. Na verdade, eu os coleciono há algum tempo. São itens preciosos. Mas consegui obter alguns em um dos mercados de rua da capital. Outros chegaram até mim por meio de contatos. Ela explicou que havia aprendido sobre a existência deles nas estantes fechadas da biblioteca e que as esferas sonoras eram dispositivos mágicos que emitiam som quando uma certa quantidade de mana era despejada nelas. Não podemos usar smartphones neste mundo, mas com estas podemos nos comunicar instantaneamente a longas distâncias. Mas... conexões? Com quem? A dúvida persistia na mente de Ayaka enquanto Hijiri continuava sua explicação. Os sons variam de acordo com a cor, então conseguiremos entender a situação dos outros grupos se decidirmos com antecedência o que cada sinal representa. Qual sinal significa que você quer que outros venham te ajudar quando estiverem em apuros, esse tipo de coisa. O som é alto o suficiente para alcançar quase qualquer lugar do castelo, então devemos saber sua localização aproximada. Então, podemos escolher uma cor para o caso de esbarrarmos naquele Rei Demônio, e isso fará você vir correndo mesmo se estiver muito longe, certo, Aneki? Essas esferas sonoras podem transmitir mais informações do que sirenes e levam menos tempo do que sinais de fumaça. Também poderíamos sinalizar uns aos outros com bandeiras, mas às vezes podemos perder a linha de visão. A menos que haja uma grande tempestade com trovões, essas esferas são nossa melhor opção. O grupo determinou seus diferentes sinais com base nas várias cores e sons das esferas. Certo, então, boa sorte na batalha. Ai, Hijiri-san. Você também tome cuidado. Obrigada, Minamino-san. Moi ficou perplexa. Hijiri-san acabou de sorrir? Tenham cuidado, todos. E, por favor, salvem as pessoas que permanecem no castelo. Ayaka gritou para o grupo antes de partir. Ei, vamos fazer o melhor que pudermos, tá? Itsuki cruzou os braços atrás da cabeça e bufou confiante para ela. Você também se controla, representante de turma. Farei o meu melhor. Aneki. Imagino que você ficará bem, mas tome cuidado por precaução, ok? Você também, Itsuki. Deixe esses heróis aos seus cuidados. Se é assim que vai ser. Então deixe comigo, Aneki, eu também farei o meu melhor lá. Então vamos, Sogou-san. Certo. Vamos superar isso, pessoal. Te vejo do outro lado. Ayaka e Hijiri saíram correndo pelos jardins do castelo mais uma vez. Quando Ayaka se virou, Kayako e os outros heróis desapareceram. Vamos acreditar neles, na força deles. E eles têm Itsuki com eles. Sim. Por favor. Fiquem todos seguros por aí.
Higiri parou de repente e olhou para uma torre de observação construída em parte da muralha do castelo. Aquela torre nos daria uma visão ampla e desimpedida da área ao redor. Sim, pode ser mais rápido do que correr e procurar a pé. Podemos usar minha habilidade única para descer dali rapidamente também. Elas subiram correndo as escadas da torre que levavam ao topo e encontraram soldados se contorcendo lá dentro, lutando contra a influência da essência do Rei Demônio. Ayaka não teve escolha a não ser reprimir a pontada de compaixão que sentia e continuou correndo até chegarem ao último andar. A visão do castelo é muito boa daqui de cima. As duas tiveram o cuidado de se esconder enquanto espiavam pela janela. Ayaka conteve um suspiro de surpresa. Higiri-san, ali. Sim. Havia uma névoa negra, do tamanho de uma pessoa, balançando enquanto andava. Ela ficava perto da fonte na praça do castelo, a cerca de 300 metros da torre de vigia. De repente, a névoa negra aumentou, e agora elas podiam vê-lo claramente. A boca enorme, aqueles dentes e gengivas brancos. Olhando mais de perto, Ayaka conseguiu distinguir esferas douradas na boca da criatura, pequenos pontos de luz como olhos espreitando ali, mas a criatura da névoa negra rapidamente o sugou de volta para os recessos internos. Era algo estranho de se ver, como se a única coisa espreitando naquela névoa negra fosse a falsa boca humana. Então, ele vomitou monstros. Eles vieram caindo como peixes frescos capturados em uma rede de águas profundas, uma torrente de monstros de olhos dourados saindo do Rei Demônio, vomitando, desovando, dando à luz. Pelo que você me disse. O único com quem o Rei Demônio compartilhou seu poder de gerar monstros de olhos dourados foi o primeiro dos juramentados, o mais forte de seu círculo interno, não? Sim. Pelo que o primeiro dos juramentados me disse, é uma habilidade especial que o Rei Demônio jamais compartilharia levianamente. Que ele normalmente nunca compartilharia. E aquela névoa negra lá embaixo. Acho que é a mesma coisa que apareceu na frente oriental, o núcleo daquela grande fortaleza viva. Então você quer dizer que... Isso é. Ayaka parou antes de dizer em voz alta e engoliu em seco. Quando a criatura terminou de cuspir monstros, a névoa negra desapareceu. Higiri cruzou os braços levemente enquanto olhava para baixo. Sim, ela disse, determinada. Isso resolve. Ayaka e Higiri desceram correndo as escadas da torre de vigia. Originalmente, planejavam pular, mas Higiri avaliou que o risco de o Rei Demônio notá-las era grande demais. Saíram da torre e chegaram a uma grande passagem com um arco acima. A porta da passagem estava escancarada, e do outro lado. Ayaka manteve as costas contra a parede e olhou cautelosamente para dentro. Lá está ele. Ele se movia como um fantasma, balançando enquanto andava, 5 monstros de olhos dourados o cercavam. Agora que estamos perto, consigo ver. Acho que ele tem pés no chão, que usa para andar. Há um corpo humanoide em algum lugar dentro daquela névoa. Boas notícias. Se ele tiver carne, posso cortá-la. Ayaka trocou um olhar com Higiri. Como você acha que devemos atacar, Higiri-san? Um ataque surpresa usando as habilidades únicas mais poderosas à nossa disposição. Acredito que será o melhor. Higiri se conteve para não dizer mais nada. Ela parecia imersa em pensamentos. Concordo. Este é um inimigo que precisamos derrotar mais cedo ou mais tarde. E se conseguirmos derrotá-lo aqui, poderemos finalmente voltar para casa. Sim. Sim, você está certa. Ayaka percebeu uma espécie de hesitação nela. Tem alguma coisa em mente? Se o Rei Demônio morrer aqui, então... Bem, é verdade que seria um grande evento. E se isso significar que nunca mais teremos que enfrentar aquela fortaleza viva no campo de batalha, esta pode ser uma grande oportunidade para nós. Um ataque surpresa no melhor momento possível. Vamos lá, Sogou-san. Tudo bem, então, Higiri-san. Ayaka contraiu ainda mais o rosto e agarrou sua lança. Nós conseguimos. Eu sei, disse Higiri, virando-se para encará-la. Sim,
Vamos confiar uns nos outros, na nossa força. Então, Hijiri-san. Aqueles monstros de olhos dourados ao redor dele, quem você acha? Ayaka quase gritou alto. Hijiri apenas levou a mão à boca e olhou pensativa para a cena que se desenrolava à sua frente. Eu me pergunto o que vai acontecer a seguir. Acabei aqui, no final, de frente para você. O rei demônio se virou lentamente para encará-la. Então, o que eu vi na frente oriental era só um carrão em que você estava, hein? Esse é o seu verdadeiro eu. O seu núcleo. Cara. Tudo se resume a você, hein? Não poderia ser de outra forma. Ofegante, como se estivesse liberando calor, ele afastou o cabelo do rosto e ergueu a cabeça para encarar insolentemente a criatura de névoa negra. Aqui no final, não importa o que aconteça. Você me encara. Você luta e se contorce, mas aqui está você. Dizem que Deus não joga dados, mas eu nem sei jogar, para começo de conversa. Assim que os fracos se viciarem em jogos de azar, acabou para eles. Não consigo deixar de sentir que Deus não é mais páreo para mim. Kirihara Takuto estava envolto em pequenos dragões dourados. Ele estava de frente para o rei demônio, a nordeste de Ayaka e Hijiri. No antigo mundo, era a mesma coisa. Os fortes recebem oportunidades dignas de suas habilidades. Todos os melhores esquemas para ganhar dinheiro caem nas mãos dos fortes, entende? Neste mundo, os vencedores continuam vencendo. Oh, precisa se apresentar? Eu sou um dos vencedores. O rei demônio permaneceu em completo silêncio. Sua boca lembrava a de um humano, mas nenhuma palavra saía de seus lábios. Ayaka se lembrou de como os demônios do círculo interno interagiam com os humanos. Eles desenvolveram a habilidade de falar porque o próprio rei demônio não conseguia? Ayaka estava estranhamente perturbada pela situação, incapaz de se comunicar, de entender ou de ser entendida pela coisa diante dela. A névoa do rei demônio flutuava levemente, os 5 monstros de olhos dourados que o cercavam pareciam prontos para a batalha, mas não mostravam sinais de movimento ainda. Tig. Preciso me apressar, acho. Hora de resolver todas as minhas pendências. Hijiri estreitou os olhos. Acredito que ele tenha notado a nossa presença. Além disso, pelo jeito como os olhos de Kirihara se moveram, é possível que o rei demônio também saiba que estamos aqui. E então vamos, Hijiri-san. Na nossa posição atual, podemos pegá-lo com um tipo de ataque de pinça. Se nos movermos em sincronia com Kirihara-kun, então... Não. Isso não vai funcionar. Hijiri-san. Você está nervosa, então tenho certeza de que ainda não percebeu. Ou talvez seja algo que você simplesmente não quer acreditar que seja verdade. É? Olhe para ele. De perto. Kirihara-kun. O que ele é? A constatação chocou Ayaka. Hijiri olhou para ela e depois voltou a olhar diretamente para Kirihara. Ele também está mirando em nós. Ela tem razão. O braço esquerdo de Kirihara está apontado em nossa direção. Como se ele achasse que estamos aqui para roubar sua presa. Mesmo agora, ele não nos vê como aliadas, mas... ele pensa em nós como combatentes inimigas. Não pode ser. Ayaka mordeu o lábio com força. Se tentarmos atacar o rei demônio, não acho que ele hesitará em usar sua habilidade única contra nós. Justo quando nós 3 deveríamos estar trabalhando juntos. O outro braço de Kirihara, é claro, estava apontado diretamente para o rei demônio. Nesse momento, uma forma sombria, semelhante a uma foice, surgiu da névoa negra. Para Ayaka, parecia o braço de um louva-a-Deus negro. A pressão que o rei demônio emitia aumentou repentina e intensamente, e atingiu Ayaka como uma onda, como se estivesse perfurando sua pele. Englanz não era nada comparado a isso. Quanta pressão! Então este é o rei demônio. Parece que chegou a hora de demonstrar minhas habilidades, não é mesmo? Então...
Que comece a batalha final. Chegou a hora. Os dragões que giravam ao redor de Kirihara brilhavam ainda mais do que antes e nadavam cada vez mais rápido pelo ar. Para Kirihara. Destruidor dragônico. O rei demônio abaixou sua foice saliente. Soou como uma explosão. O poderoso golpe descendente dividiu o destruidor dragônico de Kirihara em dois. Duas ondas de energia se dividiram para a esquerda e para a direita, passando desordenadamente pelo rei demônio e colidindo com as muralhas do castelo atrás dele, reduzindo-as a pó. Kraayashi. Desmoronar, desmoronar. Poeira de rocha enchia o ar. Ele bloqueou a habilidade única de Kirihara. Era a primeira vez que Ayaka via isso acontecer. Pior. Todos os 5 monstros de olhos dourados que se esconderam atrás do rei demônio sobreviveram ao ataque. Ele cortou o ataque de Kirihara justamente para que ele não atingisse aqueles monstros. Os monstros pareceram hesitantes, dando alguns passos para trás. Para qualquer um, exceto o rei demônio, essa habilidade única de Kirihara deve parecer assustadora. Fazendo jus ao seu nome, digno do título. O rei demônio permaneceu ali, virado para Kirihara. Ainda em completo silêncio. Então esse seu nome de rei demônio não é só para enfeitar, é isso que você quer dizer? Tem um pouco de Kirihara em você também, né? Kirihara permaneceu indiferente, sem demonstrar preocupação com o fato de sua habilidade única ofensiva e extremamente poderosa ter sido bloqueada. Perdedores comuns, medíocres, provavelmente entrariam em pânico agora mesmo. Mas eu sou diferente quando me meto em encrenca. Minha habilidade única não é tudo que eu tenho, entende? Desculpem-me antecipadamente, mas não vejo como perder essa luta. Nem consigo imaginar. Vencer é assim que tem que ser. Não importa o quanto você se esforce. Eu não sou como aqueles outros heróis que confiam completamente em suas habilidades únicas, Kirihara sacou sua katana. Eu nasci diferente. Um corpo diferente. Destruidor dragônico. Seu ataque dessa vez pareceu diferente, os dragões naquela onda dourada se contorceram e se ergueram mais rápido que o primeiro. Mas o rei demônio os cortou, assim como fez com o primeiro. Naquele instante, Ayaka viu Kirihara se aproximando do rei demônio, com a katana em pleno movimento. Ele havia se escondido dentro da onda de ataque, seguindo de perto. Ele usou seu destruidor dragônico para se esconder. Aquele ataque agora foi uma finta, só para bloquear a linha de visão do inimigo. Vários dos dragões dourados que nadavam ao redor de Kirihara incharam e atacaram os monstros próximos. O próprio Kirihara ignorou e brandiu sua katana, banhada por uma aura dourada cintilante, diretamente contra o rei demônio. Ayaka estava prestes a perguntar a Hijiri se elas deveriam apoiá-lo quando percebeu que Hijiri estava mordendo o lábio inferior. Aquela expressão. É como se ela soubesse que tem algo errado. Mas o que é? Qual é o problema aqui? Ayaka sentiu as dúvidas crescendo dentro dela, mas as reprimiu. Não há tempo para isso. Devemos nos concentrar em derrotar o rei demônio agora, enquanto ele ainda está aqui na nossa frente. De repente, uma mudança se abateu sobre o rosto de Hijiri. Ayaka seguiu seus olhos para ver o que ela estava vendo. Kirihara Takuto foi derrotado. Ayaka viu um enorme pedaço de carne negra emergir de dentro da névoa negra. Um punho enorme e nodoso que acabara de socar Kirihara. O punho pareceu ter surgido em um instante, não havia como a névoa esconder algo daquele tamanho. O que quer que esteja lá dentro deve ter lançado o ataque em uma fração de segundo. A névoa se espalhou quando estava gerando aqueles monstros também. Deve ser capaz de manipular seu tamanho. O rei demônio pode expandir e contrair seu núcleo ali. Aquele ataque parecia difícil de lidar. Não havia nenhuma indicação de que iria acontecer. Quando o inimigo não telegrafa nada, fica muito difícil prever quando um ataque está chegando. Kirihara-kun. Ele desapareceu, jogado para trás, completamente fora de vista. Ayaka ouviu o som das muralhas do castelo ruindo quando ele as atingiu com a velocidade de uma bala de canhão. Então,
um estrondo semelhante ao de um trovão ecoou pelo terreno. Ela viu poeira subindo ao longe, de onde ele havia pousado. Parecia que ele havia atravessado várias muralhas antes de parar. Quão longe aquele ataque o mandou? Ele ainda está vivo? Higiri colocou a mão no ombro de Ayaka. Vamos acreditar que ele está bem. Tenho certeza de que o vi se defendendo antes do ataque, um momento antes do Rei Demônio atacar. Ayaka não tinha visto nada parecido. As palavras de Higiri eram vagas. Muito vagas. Sogou-san. Não temos tempo para dar uma olhada nele agora. Próximo. O Rei Demônio flutuou para enfrentá-las. É a nossa vez. Higiri despejou mana em uma de suas esferas sonoras, e a bola em suas mãos começou a tilintar. O sinal avisava a todos: Rei Demônio localizado, não se aproximem da área. Isso impediria Kayako, Itsuki e os outros de se aproximarem demais. Ayaka pretendia usar sua esfera sonora em conjunto com o ataque surpresa, se possível. Mas, com a ideia de um ataque surpresa descartada, Higiri não teve mais problemas em fazer barulhos altos. O pedaço de carne que lançara Kirihara pelos terrenos do castelo desaparecera na névoa. O Rei Demônio estendeu sua foice negra, apontando na direção delas, e os 5 monstros de olhos dourados que haviam escapado dos ataques dos dragões de Kirihara se prepararam para a batalha mais uma vez. Os monstros atacaram em uníssono. Higiri está certa. Não temos tempo para verificar Kirihara agora. Graças ao ataque de Kirihara-kun, aprendemos um dos trunfos do Rei Demônio. E agora sabemos um pouco sobre a velocidade com que ele consegue se mover. Bem. Sim. Você está certa. Aqueles monstros que nos atacam provavelmente são só batedores, só para ver como nos movemos. Peões descartáveis para testar nossas habilidades. Sogou-san, você consegue conservar sua força enquanto luta? Eu acredito que posso. Ela quer dizer que eu não deveria dar tudo de mim ainda. Então vamos lá. Sim. Higiri atacou primeiro e os monstros estavam se aproximando. Ayaka levou 3, Higiri 2. Acabou num instante, os monstros de olhos dourados não eram mais uma ameaça para elas. 30% da minha força era mais que suficiente. Eu não esperava nada menos, Sogou-san. Bom trabalho. Você também, Higiri-san. Se o núcleo do Rei Demônio estiver dentro daquela névoa, devemos determinar se ataques físicos serão eficazes contra ele. Então está bem. Vamos entrar por qualquer lado e encurralá-lo. Vamos. Vento. No momento em que Higiri terminou de falar o nome de sua habilidade, ela correu para longe com uma velocidade incrível. Será que esse é um aspecto da habilidade única dela? O elemento elétrico pode ser usado para acelerá-la, semelhante ao funcionamento da habilidade da irmã mais nova. Ayaka também se moveu. Acabei de me recuperar dos meus ferimentos e já consigo sentir o rangido sob a pressão. Kyokugen, velocidade máxima. Vários outros tentáculos negros com foices emergiram da névoa do Rei Demônio. Ele ainda é capaz de fazer mais do que. Lá vem eles. Mundo prateado. Uma enorme esfera prateada surgiu acima da cabeça de Ayaka. O Rei Demônio inclinou a boca, como se estivesse olhando para ela. A esfera rapidamente começou a se deformar na forma de várias armas, e Ayaka arrebatou uma única espada dentre elas. Na mão direita, ela segurava sua lança, na esquerda, a espada. A desvantagem de usar essas armas únicas era que nenhuma de suas habilidades de ataque funcionava em conjunto com elas. Mas, contanto que ela carregasse sua lança comum, isso não seria um problema. Esta lança ainda é uma boa arma por si só. Várias das foices com tentáculos avançaram em direção a Ayaka. Ela observava cada um de seus movimentos, rastreando seus caminhos enquanto eles disparavam pelo ar. Em um instante, ela foi coberta por faíscas do impacto. Todas as foices haviam sido aparadas, não pelas armas em suas mãos, mas por aquelas que flutuavam no ar ao seu redor.
Desde a derrota de Zweigsed, a habilidade única de Ayaka evoluiu. Agora ela era capaz de mover todas as suas armas únicas que estivessem ao alcance. Agora ela era capaz de lutar como o Hecatonkiro de muitos braços dos mitos. Uma chuva interminável de faíscas a cercou, brilhando enquanto suas armas se chocavam cada vez mais rápido. Ayaka notou uma abertura, algumas das foices tentáculos tentavam sutilmente guiá-la, indicando um ponto fraco. Ela ordenou que suas armas únicas fossem levadas consigo e investiu, mas era exatamente isso que o Rei Demônio queria. Ele estendeu seu punho carnudo, disparando em sua direção como um bunker de pilha. Ele me mostrou uma brecha de propósito, e eu fui enganada. Ele me provocou. Me convidou para entrar. Ayaka pensou que estava escolhendo seu próprio caminho ao atacar, mas na realidade ele havia sido escolhido para ela. O Rei Demônio se lançou para esmagá-la. Eu sabia que você faria isso. Ela desviou do punho veloz e o golpeou com sua espada única. Essa sensação. E sangue. Sangue vermelho. Meu ataque. Ele acertou. Protegendo-se das foices com tentáculos com suas armas flutuantes, Ayaka lançou uma série de ataques cortantes contra o Rei Demônio, mirando no núcleo. Todos os seus tentáculos se voltaram para se defender, até mesmo aqueles que haviam sido enviados atrás de Hijiri. Mas agora que ele está na defesa, não tem como eu encontrar uma maneira de acertar. Isso me deixa mais vulnerável a aberturas também. Ayaka percebeu sua desvantagem e saltou para trás. Ouviu o som de seus pés pousando na terra. Hijiri também saltou para trás e se posicionou ao lado de Ayaka. Sogou-san, você. É? Os ataques do Rei Demônio. Você consegue ver todos eles chegando? Aquele pedaço de carne veio atrás de você também. Achei que você fosse fugir, mas continuou lutando. É? Sim. De alguma forma, eu consigo, Hijiri-san. Ayaka olhava de vez em quando com o canto do olho durante a luta, parecia que Hijiri também estava acompanhando o Rei Demônio. Estou quase me segurando. Tentei usar meu vento nevasca para criar rapidamente uma arma de gelo parecida com a sua, mas não foi forte o suficiente. Ela também consome bastante MP, então essa batalha vai ficar mais difícil para mim quanto mais tempo durar. Ayaka notou que a arma de gelo nas mãos de Hijiri havia se quebrado quando ela defendeu uma das foices com tentáculos. Minhas habilidades consomem menos mana agora que subiram de nível. Acho que posso continuar lutando. O Rei Demônio estava imóvel, o pedaço de carne ainda se projetando da névoa negra. Parecia estar olhando para o ferimento, mas o dano parecia superficial. Aquele pedaço de carne não parece fazer parte do seu núcleo. Eu estava completamente na defensiva, sem espaço para outras manobras. Não tive tempo de atacar como você fez, Sogou-san. Nem mesmo para verificar sua condição durante a batalha. As duas estavam prontas para voltar à batalha, encarando o Rei Demônio. Ele não está se movendo. Você tem razão. O que será que ele está pensando? Ou talvez esteja esperando para ver como isso vai se desenrolar? Sogou-san. Você consegue manter essa sua habilidade Kyokujin por muito mais tempo? Sim. O fardo no meu corpo não é tão ruim quanto antes. Talvez seja por causa dos meus modificadores de estatísticas extras depois de derrotar aquele demônio do círculo interno. Ou talvez eu esteja apenas me acostumando. Hijiri suspirou, derrotada, e por um momento deixou escapar um sorriso exasperado. Talento inato, eu suponho, disse Hijiri, sem tirar os olhos do Rei Demônio. Ela está sempre pensando em alguma coisa. Sogou-san, eu sei que é incrivelmente perigoso pedir para você fazer isso. Sim. Você poderia me dar um tempo? Sozinha, quero dizer. Eu, sozinha? Ela olhou para o Rei Demônio mais uma vez. Se a força de combate do Rei Demônio permanecer no nível atual. Então se sim, acredito que posso te dar um tempo. Abrir status. Ela verificou seu MP restante.
Havia uma quantidade de reserva que ela não estava disposta a ultrapassar, mas, levando isso em consideração, na melhor das hipóteses, posso te dar cerca de 1 hora. Higiri suspirou. Mais do que eu imaginava. Você é especial, Sogou-san, de verdade. Eu realmente não sou tão espe. Ah, me desculpe. Eu sei que não deveria ser tão modesta. Higiri sorriu novamente, como se estivesse trazendo à tona emoções de dias passados. Ela está sorrindo muito hoje. Se precisar da minha ajuda, use as esferas sonoras para me sinalizar. Aqui estão mais algumas mensagens que podemos usar. Higiri continuou explicando rapidamente alguns sinais extras para as esferas sonoras. Higiri-san. Para onde você irá? Há algo que preciso verificar. O que será que pode ser isso? Há uma razão pela qual não estou lhe contando o que é. Ah, e aqui. Higiri colocou um pedaço de papel dobrado na bolsa de Ayaka. O que é? Não precisa ler agora. Leia se eu não voltar e queime depois que terminar, ok? Espere. Se você não voltar. O que quer dizer com? Só por precaução, só isso. Não se preocupe, eu pretendo voltar. Só que eu sempre costumo me preparar para o pior. Você sabe disso, não é? Sim. Nenhuma delas tirou os olhos do rei demônio. Ele começou a esconder seu grande pedaço de carne na névoa, mas não deu sinais de avançar. Não sei quanta responsabilidade serei capaz de assumir, mas aceitarei o máximo que puder. Responsabilidade pelo quê? Higiri se virou. Certo, então, eu deixo com você. Ah, Higiri-san. Ela parou e olhou para trás. Tudo bem. Pode me perguntar o que quiser. Se eu achar que posso derrotá-lo. Devo fazer isso? Os olhos de Higiri estavam arregalados de choque, um olhar que Ayaka realmente nunca tinha visto em seu rosto antes. Higiri riu, apesar de tudo. Você é mesmo especial, sabia? Eu também nunca a vi fazer isso, rir tão naturalmente. Eu sinto muito, Higiri-san. Tudo bem. Certo. Acho que vou ter que te dar isso também então. Higiri entregou algo para Ayaka. Ah. Era o colar de cristal negro que a deusa havia confiado a Higiri. Elas haviam sido informadas de que um tipo especial de essência do Rei Demônio vivia dentro do coração do Rei Demônio, essência necessária para enviar os heróis de volta ao seu antigo mundo. A deusa havia explicado que, assim que o Rei Demônio fosse derrotado em batalha e seu coração completamente destruído, o colar absorveria e coletaria a essência do Rei Demônio que ele emitiria ao morrer. Assim que o núcleo da raiz de todo o mal for derrotado, talvez sua essência do Rei Demônio seja convertida em algum tipo de energia poderosa? Acredito que apenas essa energia permanecerá, inofensiva, mas ainda estará lá, explicou Higiri, antes de dar a Ayaka outro sorriso fraco. Confio isso a você, Sogou-san. Ok. Eu entendo. Assim que o Rei Demônio for derrotado, sua essência será neutralizada, e o efeito que ele está causando neste castelo também deve desaparecer. Talvez eu consiga dizer que você o derrotou pelo efeito que a morte dele tem no ambiente. Mas, por favor, me chame com a esfera sonora, só por precaução. Além disso, Higiri olhou para longe, na direção em que Kirihara havia sido lançado. Se Kirihara-kun estiver desmaiado agora, ele pode tentar interferir quando acordar. Ele pode tentar roubar sua presa. Você precisa garantir que seja você quem desfere o golpe final. Prometa-me. Você precisa ser a pessoa que vai acabar com isso. Não importa. Que tá bom. Eu vou dar o golpe final. Higiri fez uma pausa. Sogou-san. Sim. Estou realmente feliz por ter sido invocada aqui com você. Higiri se virou novamente, e Ayaka sentiu que ela se afastava. Uma estranha onda de ansiedade a invadiu de repente.
Não era apenas a tristeza de se ver sozinha de repente, havia algo mais ali também. Hijiri-san. O jeito como ela me deixou com aquele sorriso. Por quê? Por que me sinto assim? De alguma forma, sinto que nunca mais a verei. Talvez fosse porque o sorriso dela era tão maravilhoso. Era tão especial, tão inacreditável, tão sem precedentes. Não consigo deixar de me sentir ansiosa só de pensar nisso. De repente, o rei demônio avançou. É porque estou sozinha agora? Será que a Hijiri só foi embora porque está disposta a me sacrificar para essa coisa? Ranger. Ayaka fortaleceu os fios Kyokugen que percorriam seu corpo. Ela moveu todas as armas únicas que flutuavam acima dela para a posição de ataque, seu mundo prateado. Agora, preciso confiar na Hijiri-san. Ela disse que pretende voltar. Ela deve estar fazendo algo importante. Para nós. É para que possamos vencer essa coisa. Então, agora. Ayaka segurava sua lança em uma mão e sua espada única na outra. Tenho que fazer tudo o que puder. Takao Hijiri. Takao Hijiri correu pelos corredores do castelo, abafando o som dos seus passos o melhor que pôde. Parou em frente a uma porta. Por volta desse momento, é mais provável que ela esteja aqui. Então a porta se abriu na frente dela. Oh, meu! Se não é. Hijiri-san. A deusa Vicious parecia terrivelmente pálida, a porta se abrira lentamente, e seus braços pareciam fracos demais para mantê-la entreaberta por muito mais tempo. Não havia nada ali da deusa que Hijiri reconhecesse, apenas seu sorriso característico permanecia, radiante como sempre. Oh! Essa essência do rei demônio repentina e estranhamente intensa. O que está causando isso? É o próprio rei demônio, eu imagino. Mas... por que aqui, no castelo? Como ele entrou? Oh! A deusa parecia tão fraca. Posso estar mesmo em perigo. Pensei em evacuar para outro local, mas... Ah! Que bom que era você na porta. O rei demônio está lá fora, não é? Sim, acredito que sim, disse Hijiri. Em batalhas anteriores, ele deve ter visto o quão aterrorizantes os heróis estão agora. Além da imaginação, na verdade. Ele tem medo do seu potencial, do seu desenvolvimento futuro. É por isso que ele está aqui pessoalmente para acabar com você. Oh! Talvez o rei demônio tenha sido mais completamente encurralado do que eu inicialmente pensei. Embora estivesse fraca, ela não demonstrou sinais de medo. Hijiri lhe deu um ombro para apoio. Oh, meu! Que gentileza! Oh! Se ao menos vocês, heróis, pudessem derrotar o rei demônio aqui e agora. Ah, isso seria perfeito. Você está bem? Me dói muito admitir, mas até eu estou reduzida a esse estado diante de uma essência do rei demônio tão poderosa. Oh! Podemos ir por aqui? A deusa ergueu um dedo trêmulo pelo corredor, afastando-se da lateral do castelo onde o rei demônio habitava. Talvez até mesmo se afastar um pouco dele aliviasse um pouco da fadiga que sua essência estava lhe causando. Quando estivermos longe o suficiente para que você possa se mover com mais liberdade, acredito que devemos nos juntar a Sogou-san e Kirihara-kun. Se o rei demônio realmente já estiver aqui, vamos tentar derrotá-lo. Oh, maravilhoso! Realmente maravilhoso, Hijiri-san. Minha irmã mais nova está trabalhando para determinar a localização da fonte desta essência do rei demônio. Assim que a encontrar, ela deverá nos dar um sinal. Um sinal S? Estou reunindo esferas sonoras há algum tempo, ela usará uma delas para entrar em contato comigo. Meu. É mesmo, você é tão capaz. Até você é afetada pela essência do rei demônio, pelo que vejo. Oh! Por mais que me envergonhe admitir. Mas é precisamente por isso que vocês, heróis de outro mundo, estão aqui. Vocês entendem agora. Talvez.
Sim. Mas muito bem. Vindo me encontrar. Precisamos de você para retornar ao nosso velho mundo. Seria uma perda terrível para nós se você morresse aqui, e ainda há muito que eu gostaria de lhe perguntar, deusa. Higiri deu um passo pelo corredor, na direção que a deusa havia indicado. Precisamos que você viva. Oh. Claro. Meu. Afinal, nossos destinos estão interligados. A deusa cambaleou e quase perdeu o equilíbrio. Higiri estendeu um braço diante da deusa, colocando sobre o peito como se para firmá-la. Gungnir. A habilidade única de Takao Higiri podia assumir o aspecto de diferentes elementos para ser usada de diferentes maneiras. Mas isso a fez questionar, porque a base de sua habilidade era uma habilidade do tipo vento. À medida que sua habilidade única continuava a subir de nível, Higiri sentiu que entendia o porquê. Os nomes das habilidades dos heróis pareciam ser amplamente baseados em jogos de seu mundo natal, e a de Higiri não era exceção. O nome, Gungnir, era conhecido muito além dos jogos que o utilizavam, era uma lança famosa da mitologia nórdica. O dono de Gungnir era o deus Odin, conhecido como deus do vento por alguns. De vento surgiu Gungnir, uma habilidade que era uma evolução natural das habilidades básicas de Higiri. A habilidade em si era incrivelmente simples, ela lançava uma lança de energia extremamente rápida em um alvo, concentrando todo o seu poder em um único golpe ofensivo mortal. Talvez porque ela esteja tão ocupada, ou talvez seja arrogância. Mas a deusa não tem verificado nossas telas de estatísticas ultimamente. Será que ela ainda não sabe sobre a evolução da habilidade Mundo Prateado de Ayaka? Ela confiava plenamente em Higiri, em particular. Higiri não conseguia se lembrar da última vez que suas estatísticas haviam sido verificadas. Gungnir é uma habilidade avançada que a deusa nem sabe que eu tenho. Xissis. Pô, porque. Vou vocês. Vocês humanos sempre. A metade direita do corpo da deusa havia sido dilacerada. Ela se esquivou no último instante, reunindo cada gota de força que lhe restava para escapar. Como resultado, seu corpo não foi completamente destruído pelo ataque de Higiri. Nas bordas de seu lado direito, onde a carne havia sido destruída, incontáveis tentáculos minúsculos, semelhantes a vermes, se contorciam e se agitavam. O corpo dela deve estar tentando se reparar, mas o processo parece lento. A essência do rei demônio ainda está tendo efeito sobre ela. A metade intacta do corpo da deusa transpirava, seu rosto estava encharcado. Metade de seu rosto estava exposta, e um globo ocular pendia livre, com a órbita ao redor para proteção. O lado esquerdo de sua boca permanecia sorridente, como sempre. Não tenho certeza. Ela está encurralada agora ou não? Higiri-san. Por quê? Você não quer voltar para seu antigo Mu. Vento de fogo. Higiri não conseguia usar Gungnir em sequência repetida, levaria algum tempo até que pudesse ser usado novamente. Então, ela enviou um redemoinho flamejante em sua direção, com as chamas dançando ao redor da deusa e engolindo-a por inteiro. Mais uma vez, a influência da essência do rei demônio impediu a deusa de se esquivar adequadamente, e a metade direita de seu corpo foi banhada em chamas. Higiri desembainhou a espada e a golpeou com um único movimento preciso. A deusa saltou para trás, parecendo ter usado cada gota de sua força para fazê-lo. Ela se encostou no corrimão de uma sacada e caiu do segundo andar para um salão no primeiro andar do castelo. Ela está tentando fugir? Fugindo para o primeiro andar? Higiri manteve a velocidade usando sua habilidade única e perseguiu imediatamente. Com um único salto, ela passou pelo corrimão. Ela se foi. Não havia sinal dela no corredor do primeiro andar. Ela não deveria ter conseguido ir muito longe. Não, espere. Higiri a viu pegar algo de suas vestes e beber, no momento em que as chamas a consumiam, ela tinha certeza disso. Pensamentos passavam pela cabeça de Higiri enquanto ela voava pelo ar. Abaixo do corrimão, há um espaço que só é possível ver do primeiro andar, um mezanino. Foi lá que ela encontrou a deusa, presa ali,
de cabeça para baixo, no teto. Ela parecia estar ignorando as leis da gravidade, como um inseto agarrado a uma parede lisa. Ela estava suando, como antes, mas também se regenerando. Sua pele ainda estava faltando, mas os ossos do braço e da perna já estavam restaurados. Havia algo diferente também, onde antes havia branco e dourado, agora seus olhos estavam tingidos de preto azeviche. Por um instante, uma teia dourada apareceu ali, um brilho opaco, mas desapareceu assim que surgiu. Vê verdadeiramente. Vê verdadeiramente tola. Ah, mas... pensar que eu seria forçada a usar isso aqui. Eu realmente nunca pensei que... Sabe, Hijiri-san? Pensar. Oh, meu, horror. Horror. Humana. A deusa de olhos negros sorriu para ela. Patética. Hijiri disparou outro ataque infernal contra a deusa, fazendo-a saltar do teto como uma barata, aterrissando perto da escada que levava de volta ao segundo andar. Havia um tapete vermelho escuro que se dividia para a esquerda e para a direita enquanto subia a escada em curva. Na parede atrás dela, havia uma grande estátua dela mesma, pura e limpa. Que mal se parecia com a criatura que agora se virava para olhar para Hijiri. Que é tudo isso? Me trair agora, eu realmente não consigo compreender suas ações. Você era a única em quem eu realmente confiava, sabia? Viu? Os humanos sempre te traem. Ah, eu tenho tanta dificuldade em entender tudo isso. Ai de mim. Ah. Hijiri, agora você fez besteira. Isso não é mais comigo, tá bom? É sério. Não é culpa minha. Ela estava com dificuldade antes, gaguejando, mas agora consegue falar normalmente. Algo mudou. Hijiri continuou a observar. Os tentáculos ainda se contorciam em seu corpo enquanto tentavam repará-lo, seus músculos já haviam começado a se formar e ela estava claramente se recuperando mais rápido. E se movendo mais rápido também. Essa recuperação deve ter algo a ver com o que ela bebeu antes. Eu não fazia ideia de que ela tinha tal item preparado ou que estava escondendo algo capaz de fortalecer suas habilidades daquele jeito. Será que eu realmente a encurralei? O suor escorrendo do seu corpo não parou. É claro que ela está se movendo com muito mais liberdade agora depois de beber aquela esfera negra, mas mesmo agora parece que a essência do rei demônio está tendo um efeito enorme sobre ela. Estou certa em presumir tudo isso? Quando ela saltou para escapar de mim, foi na direção oposta, para longe do rei demônio. Ela deve ter sentido de onde vinha. Deve ter calculado antes de pular. Hijiri notou o olhar que a deusa lançou na direção do rei demônio enquanto a apoiava. Ela queria se afastar daquilo, mesmo que só um pouquinho, não é mesmo? Mesmo com sua nova forma fortalecida, ela não suporta ficar perto dele? A deusa continua sorrindo, suas palavras são calmas e lhe vêm à mente com facilidade. Mas estou começando a achar que tudo isso pode ser um blefe. Ela está ganhando tempo para o corpo se recuperar. Hijiri considerou cuidadosamente se deveria continuar o ataque ou não. Certo. Eu encurralei você, não é? Ela perguntou, finalmente. Oh? Meu. Você ficou quieta por tanto tempo e agora está falando comigo? O vento está soprando em direções bem curiosas hoje, não é? Que egocêntrico da sua parte, ousar me questionar. Gostaria de fazer uma pergunta, se não se importar. Como você pôde ser tão tola, fazendo uma coisa dessas? Você é tão malvada. Aquela esfera negra que você bebeu depois que eu te ataquei. Quantas delas você ainda tem, eu me pergunto? A deusa piscou uma vez, e seus olhos negros retornaram à cor normal, mas nada da aura intensa que ela emitia desapareceu. Entendi. A deusa encarou, inclinando a cabeça um pouco para a esquerda. Você consegue enxergar através das mentiras, não é? Ela viu através de mim.
Eu estava sendo muito ousada, eu sabia. A deusa juntou ambas as mãos à sua frente, embora um dos seus braços ainda estivesse se recompondo. Eu achei estranho. Você tenta me matar em silêncio por tanto tempo, e de repente começa a falar? Foi realmente nojento. Ah, então era assim, naquela época, não era? Há algum tempo, você veio me ver e perguntou se eu realmente te mandaria de volta para o seu antigo mundo. Você deve ter entendido errado alguma coisa que eu disse naquele dia. Que pena. Você decidiu naquele momento me rotular de mentirosa sem nem pensar em conversar comigo sobre o assunto. E agora está até tentando me matar? Oh! Soluço, que crueldade da sua parte. Mesmo agora, ela tenta fazer tudo isso passar por um mal-entendido. Ela não está bem da cabeça, nem um pouco. Você não é a única divino, é? Perguntou Higiri. Ah, entendo. Você achou que se me matasse, outro divino poderia te mandar para casa? Entendo, entendo, entendo. Você está esperando que outro divino apareça, mais compreensivo até do que eu? E você não tem ideia se eles existem ou não. Peguei ela. A maneira como imagino que voltaremos para casa sem vícios, na realidade, não tem nada a ver com depender da ajuda de outro divino. É um método com um pouco mais de certeza do que isso, mas, felizmente, ela entendeu errado o que eu quis dizer, exatamente como eu pretendia. Ah, e ainda assim. Que pena. Parece que você não conseguiu me impedir, não é? Higiri continuou observando atentamente. Ora, ora. Por que você acha que eu consegui me esquivar de você no último momento? Quando você me emprestou seu ombro, por um breve instante, você hesitou, não é? Pensou em ir na direção oposta, pelo corredor, em direção ao Rei Demônio. Você achou que estar mais perto da fonte da essência, mesmo que fosse apenas um passo naquela direção, aumentaria suas chances de sucesso, não é? Ela está certa. Mas dentro de você, houve um ligeiro momento de hesitação. A pequena possibilidade de que, se tentasse me levar até a fonte, todo o seu ataque surpresa pudesse ser frustrado. Oh, que pena! Fiquei bastante desconfiada de você quando me permitiu vislumbrar aquele conflito interior. E, no final, tudo o que conseguiu fazer foi me incomodar um pouco. Não subestime os deuses. Aquela habilidade Gungnir, ou seja lá o que for. Você não pode usá-la quando quiser, pode? Leva um certo tempo até que você possa atacar com ela novamente, não é? Houve várias oportunidades depois daquele primeiro ataque, mas você se absteve de usá-la. E o que você quis dizer com aquele ataque de vento e fogo? Você está mesmo tentando me matar, eu me pergunto? Você está bem? Posso duvidar da sua sanidade? Takao Higiri, enquanto isso, desenvolveu uma hipótese. Eu não sou nada fã disso, sabia? Primeiro você não conseguiu me derrotar, e agora, quando consegue ver claramente o quão incrivelmente poderosa eu sou, sua expressão não mudou nem um pouco. Que grosseria! Por que você não pode ser mais como a Sogou-san, desmaiando, se encolhendo e caindo em desespero? Eu simplesmente não consigo me envolver nisso, Higiri-san. Higiri saltou, um ataque preventivo. Ela usou o poder de sua habilidade vento para se aproximar da deusa com uma única investida. O golpe foi fraco, mas a deusa se moveu para se preparar para receber o ataque. O braço esquerdo da deusa, que havia sido salvo do primeiro ataque de Higiri, pulsava com veias negras, e então se transformou em uma forma semelhante à foice com tentáculos do Rei Demônio. A deusa estava completamente pronta para ela agora, mas mesmo assim, Higiri não vacilou. Vamos lá, Higiri Takao. Ela estava quase alcançando, Higiri brandiu a espada. Sua lâmina colidiu no ar com a foice de tentáculos. Oh meu! Como você suportou maravilhosamente o impacto daquele golpe. Meu. Nada mal, Higiri-san, nada mal mesmo. Mesmo assim?
O braço da deusa se abriu como uma flor desabrochando, deformando-se para se transformar em duas novas foices com tentáculos. A deusa piscou novamente, seus olhos ficaram tingidos de preto por um instante antes de voltarem ao normal. Agora acabou. Então o vento soprou, um furacão repentino e localizado, que a deusa provavelmente não tinha previsto, girando em sua direção. As duas novas foices com tentáculos da deusa foram jogadas para trás dela pela pressão. Num piscar de olhos, a espada longa de Higiri cortou a carne do ombro direito da deusa. A espada em si estava coberta por lâminas furiosas de vento, girando ao seu redor como redemoinhos de poeira e aumentando seu alcance efetivo para cortar a carne de sua infeliz alvo. A lâmina de Higiri atingiu uma área do pescoço da deusa que ainda não havia cicatrizado e arrancou outro pedaço de carne. Agora você conseguiu, Higiri-san. Higiri continuou na ofensiva, sem dar um momento de descanso a Vicious. As duas foices com tentáculos voltaram a bloquear, e a deusa saltou para trás, recuando. Vento de nevasca. Higiri não desistiu enquanto pedaços de gelo explodiam no ar. Isto é. Você está bloqueando minha visão. Higiri criou o gelo, rompeu-o com o poder do seu vento e espalhou os fragmentos. Em pouco tempo, toda a área estava coberta por uma fina camada de gelo, bloqueando a visão da deusa. Higiri ouviu o som do ar sendo cortado quando sua lâmina cortou o braço esquerdo da deusa, cortando as foices dos tentáculos. Você está falando demais, disse Higiri, movendo-se imediatamente em um movimento rápido para fazer seu próximo ataque. Ela está tentando ganhar tempo com esses discursos. Por quê? Ela deve precisar se recuperar mais para usar suas habilidades corretamente. No estado atual dela, há uma chance de eu derrotá-la. Higiri sabia que era uma aposta, mas conseguiu acertar outro ataque com sua espada. A maneira como a deusa tem agido depois de beber aquela esfera negra. Eu sei que em circunstâncias normais eu nem teria esperança de derrotá-la. Mas agora ela está sob a influência da essência do Rei Demônio. Eu tenho esta única chance, um período limitado de tempo em que ela estará enfraquecida. O braço esquerdo decepado da deusa caiu no chão com um baque horrível. Estou aqui para acabar com você. Bem aqui. Sua pirralha. Meu limite de tempo é 1 hora. É isso, pessoal, esse capítulo termina aqui. À sua direita, o próximo capítulo, é claro, se o mesmo já tiver sido lançado. À sua esquerda, um vídeo que o YouTube recomenda para você. Deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ser notificado sobre novos capítulos.